Deixa eu ir mais para frente ainda, porque... deixa eu terminar aqui com... Vamos resolver um problema teológico aqui. Abre aí, por favor. Quem pode ler o versículo aí? Lucas 22, 61. Tá aberto. E virando-se... Pode ler? Pode ler. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro. E Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como ele havia dito. Como dizia? Vai. Antes que o galo cante hoje, me negarás 3 vezes. Antes que o galo cante hoje, me negarás 3 vezes. Lê agora para mim, Marcos 14, 72. Vai dar o rolo dos cantos, né? Aí vai dar um problema. E o galo cantou segunda vez. E aí o galo cantou 2 vezes no caso aí, né? Pela Continua. segunda vez aconteceu o quê? E Pedro lembrou-se da palavra que Jesus lhe tinha dito. Antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. Antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me É a negarás. mesma coisa, dita de forma diferente. Será? Não, mas tá negando as 3 vezes. Aqui está dizendo que antes do galo cantar, ia negar 3 vezes. Sim. E a Aqui é antes que o galo cantasse 2. vezes, né? Ali ele tinha negado 2 vezes e Jesus disse, antes que o galo Tem mais alguma versão? três Tem vezes. mais Mateus? Faz diferença. Quer ver que não faz diferença? Vamos entender direito. Antes que o galo cante hoje. O galo não tinha cantado ainda. Certo? Cantou o galo? Marcos, meu amor. Cantou? Tem vírgula. O galo não tinha cantado, o galo estava mudo. É uma vírgula aí. Mas nós vamos poder. Antes que o galo cante hoje, vírgula, né? Cante, vírgula. Hoje. Antes que o galo cante. Que seja. Tira o hoje fora. Não, antes que o galo cante. Antes que o galo cantar, você vai me negar 3 vezes. 3 vezes. Então o galo não vai cantar enquanto você não me negar 3 vezes. Não é isso que está dizendo aqui? Não. Sim ou não? Sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Agora vamos para outro texto. Antes que o galo cante 2 vezes, Qual é o início? você vai me negar 3. Tá mais completa. Não, Qual é o tá início? diferente. Aqui o galo tem que cantar 2 vezes antes dele negar. Não. Não, como que não? Lê de novo essa parte. Lê. 1461. 2261. Vê aí, Shirley. Eu tô sem. Mas é o Posso ler? 1472. Pode ler. E Ó. virando-se o Senhor, Ó. olhou para Pedro. Certo. E Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito. Ó, Quer dizer, Jesus tinha dito antes e disse depois. isso. Vamos, a preocupação não é que ele disse, é quando o galo cantou. O galo. Antes que o galo cante hoje, me negará 3 vezes. Então o galo não ia cantar enquanto ele não negasse, não é isso? Ok? E Ó, o galo, vou ter que escrever, não ia cantar enquanto não negasse. Agora vai no outro texto. E o galo cantou a segunda vez. Pega aí, o galo já cantou 2 vezes já. Já. E aí? E Pedro Ó, o galo, pega lembrou-se. aí, o galo cantou 2 vezes. Essa aí é a mesma história, né? Que nós já vimos do cego de Jericó, né? Vai, cantou 2 vezes e Pedro lembrou-se. Pedro lembrou-se. Da palavra que Jesus lhe tinha dito. Antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás tu. Tá, não está diferente? Tá. Não, será que é só eu que estou conseguindo ver que está Não, diferente? claro que está diferente. Antes você cantava uma vez, aí você Aqui o galo teve que cantar 2 vezes, para ele lembrar. tá certo. Aqui o galo deu 2 cantadas, lá o galo estava dormindo ainda. Eu falo. Lá em Lucas não tá tão discriminadinho assim nos mínimos detalhes que tá em Marcos. Marcos Não, mas- foi mais detalhista. Olha, detalhismo, mas tá também. Aí, deixa. Ó, antes que o galo cante, quer dizer, o galo não Quem já cantou. vai falar do galo Não cantar cantou. aqui? O galo só cantou depois que ele negou. 3 vezes. Certo?
Agora aqui não, aqui o galo cantou uma vez, cantou duas, aí ele lembrou, puxa. Mas não era o Pedro que ia negar 3 vezes e o galo cantar? Isso. Ele só lembrou porque ele ouviu Aí o galo foi lembrar depois que o galo cantou 2 vezes no outro texto. Pastor Cícero, faz imita o galo aí. Tá diferente, não tem jeito, irmão. Não tem erro aí. E aí agora, como que a gente resolve E isso? agora? Vai, Vamos matar o galo. Vamos resolver, né? Ó, o cara dele. Vamos resolver. O importante é que ele ligou 3 vezes. Isso ele legou, isso não tem dúvida. É porque ele estava lembrando. Lembra que eu falo É para isso vocês sempre, vocês não dão ouvido para mim, mas eu falo para vocês. Gente, a melhor versão chama-se, para entender o texto, como que é? NVI. Vamos para a NVI, gente. Onde pegar a NVI? Ai, a minha tá lendo aí. Não vai achar ele NVI. Qual que eu pego? Olha lá, quer ver? Ó. Pega aí, ó. Pega Marcos 14. Marcos Meu, 14. Pode pegar um. pega uma corrigida primeiro, depois lê uma NVI. Marcos 14. Eu podia citar muitos outros textos aqui para vocês que a NVI resolve. 14,70. 68. 72. Não, 1468. 1468. 68? É. 1468. A NVI, primeiro lendo a corrigida. Esse galo dá trabalho, hein? Mas se alguém fizer uma pergunta para você amanhã, você tem que ter a resposta. Concorda? Para isso que a gente está aprendendo essa hoje. Quem pode ler na corrigida primeiro? 1468. 68. Não, 68. 1468. Deixa eu ver aqui se ele é Já corrigido. passei do lugar. Chegando lá, 21 e 30. Deixa eu ver. É, mas vamos resolver. Pegou A minha revista corrigida. Não, mas vamos. Lê corrigido, Vamos tá com resolver NVI aí. o galo primeiro. Tá com a NVI O aí? 14. Então 68. Pega o 68. Vai. 14:30? 1468. Lucas ou Marcos? Marcos. Marcos 14:8. Mas ele negou. Ó, vamos lá. Ó. Lê. Mas ele negou-o, dizendo: Não o conheço, nem sei o que dizes. E saiu fora do alpendre e o galo cantou. Ó, e o galo cantou. Foi na primeira vez que ele negou, lembra? Isso. Aí o galo já tinha cantado. Aqui fala que antes que o galo cante ele negaria. Então, essa passagem diz que o galo cantou na primeira vez que ele negou. Certo? A mulher falou, não sei quem é esse camarada aí não. E a hora que ele já sai na primeira vez que ele nega, o galo canta. E já está dando problema com esse texto aqui, ó. O galo não ia cantar enquanto ele não negasse. Agora, o que a NVI faz com esse pedacinho? Só 68. Só 68, vamos lá. Contudo, Ó, no ele final do negou- texto ele disse que o galo cantou, não é isso? É. Vai. Contudo, ele o negou, dizendo: Não conheço, nem sei do que você está falando. E saiu para o alpendre. Quando a criada. Aí parou. E o galo cantou aí? Não, o galo não cantou. Aí o galo cantou? Não. Então arranca o galo. Matou o Tô galo. falando. É só matar o galo. Levou o cara embora. Põe o galo. Na NVI não deu galo. É só arrancar o galo que resolve o problema. Ele veio e o galo vai cantar depois? Só lá embaixo. Lá no final ele canta. Na terceira. Na terceira. Agora então vamos lá. Por quê? Porque acredita que isso aqui é um erro de copista. Tá? E é muito vago isso no original, que essa frase seja, ela é muito vaga. Então, entre ser vaga no vago e colocar entre colchete, arranca ela fora, porque aí ela vai bater com os outros Lucas textos. 22. E lá, o que diz antes lá? No outro texto que está fora desse, olha Pedro. E eu, porém, te digo, antes que o galo cante, Jesus disse, 3 vezes me negarás. Aí vai bater com esse aqui e com o acontecimento, a história. Primeiro casamento. 61, Olha. se eu não me engano. A NVI, outro dia chegou um irmão para mim e falou assim, ó pastor, eu queria saber quem é que falou aqui. Falava assim, ó, e ele falou dizendo,
Quem falou que foi João, foi o ancião ou foi o anjo? Falei, irmão, só tem um jeito. Quer resolver isso aí? Vamos na NVI. Porque dizia assim, ó, e ele falou, né? Por E ele quê? disse. Por que Ele disse. Aí você não sabia, porque tinha 3 personagens na história. Aí realmente confunde, você não sabe se é o anjo, se é o ancião ou se é João. Aí foi na NVI, a NVI diz assim, ó como a NVI fala, e o anjo falou. Ele falou, me dá essa Mas Bíblia se que eu eu quero tirar o levar. galo, Então, pastor, eu mas tô perdida. Se eu daqui tirar a o pouco galo, sai outra Bíblia e aí. Não, o primeiro É, tá certo, essa o Galo Bíblia- não cantou. Pode sair outros, pode sim, mas essa Bíblia aí, ela vem corrigindo erros de lá de trás, e muitos erros ortográficos, erros de copistas, erros, ela vem corrigindo há muito tempo já. Dificilmente vai achar uma outra linguagem que corrija isso. A não ser que surjam alguns pergaminhos que... Mas Mas o Pai do céu não diz, eu sou o Pai daquele que acrescentar de mim. a gente... Você lembra quando a gente pegava, levava isso no pé da letra mesmo? A gente levava no pé da letra, né? Então, no certo é o quê? Entendeu o personagem, se acontecesse com É, acontece. Viu, pastor? Então o certo é o quê, no caso? Certo é isso aqui, ó. Que o galo não ia cantar 3 vezes enquanto ele não negasse. Não? Enquanto ele não negasse, o galo Então, não ia cantar. Marcos Enquanto ele errou. negasse 3 vezes, o galo não ia cantar, perdão. Ele nega e tem o galo. É, a hora que ele negou pela 3ª vez, o galo cantou. E aí ele lembrou, né? já tem galo. Ele lembrou que... O interessante... E aí foi pra panela. O Galo canta 3 vezes, então. Ouviram, Galo. Não, acho que ele me negue 3 vezes, né? Ele negou o Galo. Aí o galo ia cantar. Esse é o certo. É pra ele se lembrar, né? É, a hora que ele negou pela 3ª vez, o galo canta, ele fala, puxa, Então, quando for falar dessa passagem, é bom ler no Lucas. Ou na NVI. oi? Se for ler, é bom ler no Se eu Lucas cortar ou lá, no NVI? sai NVI. daí, deixa eu carregar isso. Nossa. Ou quem? Deu pra entender? Beleza. Galo, ninguém vai com o galo pra casa não, né? Vamos ficar de pé, agradecer a Deus. Pastor Cícero, agradece ao Senhor. Se eu tenho um galo em casa, chegar em casa, não tá me matando. Vou sonhar com o galo essa noite. Vamos Esse a galo casa. te deu trabalho. Ai, meu galo, o galo canta todo dia lá no. Corda, gente. Misericórdia. Vamos a casa. Seu galo também. Graças a Deus por este momento, por esta oportunidade. Venha, meu Deus, que nós